Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém, irmãos. Abra a palavra do Senhor na carta aos Colossenses, capítulo 2, a partir do versículo 16. Hoje vamos voltar à nossa série sequencial na carta aos Colossenses. Eu havia parado para aquela pequena série pensando no Natal, em janeiro também pensando no início de ano, mas hoje voltaremos à nossa série expositiva do livro da carta de Paulo aos Colossenses. Colossenses capítulo 2, versículo 16 até o 23. Do versículo 16 até o final do capítulo, versículo 23. Acompanhe a leitura. Portanto, que ninguém julgue vocês por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém, o corpo é de Cristo. Não deixem que ninguém se faça de árbitro para desqualificar vocês, com pretexto de humildade e culto de anjos, baseando-se em visões, e estando cheio de orgulho, sem motivo algum, na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, a partir da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que vem de Deus. Se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, por que se sujeitam a regras como se ainda vivessem no mundo? Não toque nisto, não coma disso, não pegue naquilo. Todas estas coisas se destroem com o uso. São preceitos e doutrinas dos homens. De fato, essas coisas têm aparência de sabedoria ao promoverem um culto que as pessoas inventam, falsa humildade e tratamento austero do corpo. Mas elas não têm valor algum na luta contra as inclinações da carne. Feche seus olhos, irmãos. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus e nosso Pai, como somos gratos pelo culto até aqui, Deus. Como somos gratos por esse diálogo que é o culto entre a igreja e Ti, ó Pai, entre o Senhor e nós, a igreja. Como somos gratos por cada momento que já ouvimos a Tua voz, em cada leitura da palavra, por cada oportunidade que tivemos de Te responder através dos cânticos e das orações. E nesse momento, ó Pai, pedimos mais uma vez, ilumina as nossas mentes e que apesar de mim, Pai, a Tua palavra venha mais uma vez falar ao coração daqueles que aqui se encontram e edificar a vida, ó Deus, daqueles que aqui estão, Pai. Que a Tua palavra e o Teu Espírito fale aos nossos corações. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, imaginem a seguinte cena. Pense em um homem que passou anos na prisão, anos trancado numa cela escura, uma cela pequena, uma cela sem janela, anos vendo o mundo apenas pelas frestas, anos sonhando com um dia em que seria livre, em que seria liberto. E aí um dia, em um momento, esse dia chega. A porta se abre, as algemas caem, ele atravessa o portão e pisa do lado de fora, sente o sol na pele, o vento no rosto, a liberdade. Ele pode ir para onde quiser, ele pode fazer o que quiser, ele agora pode viver de verdade, irmãos.
Mas algumas semanas depois, algo estranho acontece com ele. Ele começa a sentir falta daquela cela. Ele começa a sentir falta da rotina, das paredes que ele conhecia tão bem. A liberdade passa a parecer grande demais para esse homem, assustadora demais. E ele não sabe mais o que fazer com a liberdade. E um dia o que é que ele faz? Ele volta para a cela, volta para a prisão, voluntariamente. Pede para entrar de novo naquela cela. Prefere a cela conhecida do que a liberdade desconhecida. Parece loucura, não parece? Imaginar uma cena dessas. Quem é que faria isso? Quem poderia fazer uma coisa dessas? Os cristãos, irmãos. Cristãos fazem isso o tempo todo, irmãos. Não com prisões de verdade, mas com prisões espirituais. A gente é liberto por Cristo. Fomos libertos do pecado. Fomos libertos da condenação, do juízo, da lei que nos acusava. A porta se abriu, as correntes caem. E a gente, então, pisa na liberdade. Mas aí, irmãos, aos poucos, a gente começa a sentir falta das correntes. A liberdade começa a parecer difícil demais, gratuita demais. E a gente começa a querer voltar. Voltar para o legalismo. Voltar para os rituais. Voltar para as regras. Voltar para as coisas que dão a sensação de que estamos fazendo alguma coisa para merecer. Isso estava acontecendo em Colossos, irmãos. E Paulo escreve essa carta para dizer: ei, não voltem, não voltem. Nas últimas semanas, na verdade, lá, antes do Natal, a gente viu, quando estávamos refletindo nessa série, irmãos, e expondo essa carta, a gente já refletiu e já vimos Paulo exaltando a supremacia de Cristo. Vimos que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Vimos que nele estamos completos. Vimos que ele desarmou os principados e potestades e triunfou sobre eles na cruz. Já vimos, irmãos, até aqui, que Cristo é suficiente. Esse foi o argumento de Paulo, até aqui, até esse momento da carta. Mas agora Paulo, ele vai aplicar aquilo que vinha ensinando. Se Cristo é suficiente, então por que vocês estão voltando às sombras? Se vocês estão completos nele, por que estão buscando completude em outras coisas? Se a realidade chegou, por que vocês estão abraçando as sombras? E essa palavra aqui, irmão, sombra, preste atenção nela. Nessa palavra sombra, porque ela vai ser importante na mensagem de hoje. Paulo vai usar essa imagem no versículo 17. Ele vai dizer que todas aquelas práticas da antiga aliança, né, as comidas, as festas, os rituais, eram sombras do que haviam de vir. Mas o corpo, ou seja, a realidade, é Cristo. Pensem nisso, irmãos. Veja, vocês já viram a sombra de alguém antes de ver a pessoa? Já viram a sombra de alguém chegando antes de você ver a pessoa? Você está numa sala, está num ambiente, está numa sala, e de repente uma sombra aparece na parede, e aí você sabe que alguém está chegando. Porque a sombra, ela está anunciando que alguém está chegando. Mas, quando a pessoa entra, irmãos, o que é que você faz com a sombra? Você abraça a sombra quando ela entra? Quando a pessoa entra? Aí você vai lá e abraça a sombra? Você conversa com a sombra? Você fica de costas para a pessoa, olhando para a sombra na parede e se relacionando, conversando com ela? Claro que não, né, irmãos? Isso seria loucura. Quando a pessoa chega, você esquece a sombra. A sombra cumpriu o seu papel, que era o quê?
que era anunciar que alguém estava chegando. Agora você tem a realidade. A pessoa está ali. Pois é exatamente isso, irmãos, que os colossenses estavam fazendo. Cristo chegou. A realidade entrou na sala. Mas eles estavam de costas para ele, fascinados com as sombras na parede ainda. E Paulo diz, virem-se. Olhem para ele, não para as sombras. A sombra era boa enquanto ele não tinha vindo. Enquanto ele não havia chegado. Mas agora que ele veio, não faz sentido voltar-se às sombras. Irmãos, 2000 anos, mais de 2000 anos depois, a tentação nossa é a mesma. A gente ainda é tentado a voltar às sombras. A gente ainda é tentado a isso. As sombras do legalismo. Achando que as regras e rituais nos fazem mais aceitos. As sombras do misticismo. Achando que experiências especiais nos fazem mais espirituais. As sombras do moralismo. Achando que nosso esforço nos faz mais santos. E enquanto, irmãos, isso, Cristo está ali, suficiente, completo, oferecendo tudo o que precisamos, mas muitas vezes a igreja tem preferido as sombras. E nessa noite Paulo ele vai nos confrontar, irmãos, e vai nos mostrar 3 armadilhas que ameaçavam os colossenses naqueles dias e que ainda ameaçam a igreja do Senhor nos dias de hoje. E em cada uma delas a resposta é a mesma. Cristo é suficiente. Não voltem às sombras. Mas antes de meditar, irmãos, de mergulharmos no texto, eu queria relembrar, entender o que é que estava acontecendo em Colossos. Queria relembrar um pouco com vocês. Porque Paulo ele não está escrevendo no vácuo, irmãos. Ele está respondendo a uma ameaça real, uma heresia que estava se infiltrando na igreja naqueles dias. E essa heresia era perigosa justamente porque não era completamente falsa. Essa heresia não negava Cristo abertamente. Não dizia, Jesus não é o Senhor. Não, irmãos. Não era uma rejeição total da fé. Era pior, irmãos. Era uma adição à fé em Cristo. Os falsos mestres em Colossos diziam algo mais ou menos assim, olha, Cristo é bom. Cristo, ele é importante. Mas Cristo sozinho não é suficiente. Vocês precisam de Cristo mais alguma coisa. Cristo mais a observância de dias especiais, mais a observância de um calendário. Cristo mais restrições alimentares. Vocês precisam de Cristo mais experiências místicas. Vocês precisam de Cristo mais disciplinas rigorosas. Vocês precisam de Cristo com mais um conhecimento secreto. E veja, irmãos, isso soava espiritual. Veja, isso soava piedoso, irmãos. Soava como se fosse um passo além, um nível mais profundo da fé. Mas Paulo viu o que realmente era isso. Isso era um insulto a Jesus Cristo. Justamente porque dizer que Cristo precisa de complemento é dizer que Cristo não é completo. Dizer que precisamos de algo além dele é dizer que ele não é suficiente. Por isso, irmãos, que Paulo passou o capítulo 1 e o início do capítulo 2 até aqui, exaltando a Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível, já afirmou Paulo até aqui. Ele é o primogênito de toda a criação. Nele foram criadas todas as coisas. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo. Nele habita corporalmente
toda a plenitude da divindade. E vocês, Paulo diz no verso 10, estão completos nele. Completos, irmãos. Essa palavra também é fundamental na nossa mensagem de hoje. Se vocês estão completos em Cristo, então falta alguma coisa para quem está completo? Se você está completo em Cristo, não falta nada. Não precisa adicionar nada. Não precisa buscar nada fora dele. Tudo que vocês precisam para a vida e piedade já está em Cristo. E nos versículos 11 a 15, que pregamos, que foi a última mensagem dessa série, irmãos, Paulo mostrou o que Cristo fez. Ele nos circuncidou com uma circuncisão não feita por mãos, a circuncisão do coração. Ele nos ressuscitou com ele pela fé. Ele cancelou a escrita de dívida que era contra nós, cravando-a na cruz. Ele desarmou os principados e potestades e triunfou sobre eles. A obra está feita. A vitória foi conquistada, a dívida foi paga. E agora no versículo 16, Paulo ele começa a aplicar isso. Ele vai dizer, se tudo isso é verdade, e é, então por que vocês estão voltando atrás? Por que estão se submetendo de novo ao que Cristo já venceu? E ele então, irmãos, vai abordar essas 3 armadilhas específicas que eu gostaria de meditar com os irmãos. Volte seus olhos para o versículo 16. Portanto, que ninguém julgue vocês por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Olhem a primeira expressão. Ninguém vos julgue. Ninguém julgue vocês. Paulo está dizendo, não deixe que ninguém use essas coisas como critério para medir a espiritualidade de vocês. Tinha gente em Colossos fazendo isso, irmãos. Gente que olhava para o prato do irmão e julgava. Gente que olhava para o calendário do irmão e julgava. Gente que media a fé dos outros pelo que comiam, pelo que bebiam, pelos dias que observavam. E Paulo diz, não aceitem isso. Não se submetam a esse tribunal. Agora olhem a lista que Paulo menciona. Comida, bebida, dia de festas, lua nova, sábados. De onde é que vem isso? Vocês estão lembrados? Do sistema cerimonial do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, Deus deu a Israel um conjunto elaborado de leis cerimoniais, irmãos. Tinha comida pura e comida impura. Tinha o que pode comer e o que não podia comer. Tinha festas específicas, a Páscoa, o Pentecostes, os tabernáculos, momentos ali marcados no calendário que Israel devia observar. Tinha a lua nova, o início de cada mês, que era celebrado com sacrifícios e adoração no templo. Tinha também os sábados, não apenas o 7º dia semanal, veja, mas todo o sistema sabático judaico, com suas regulamentações detalhadas ali, seus rituais específicos, suas exigências cerimoniais. Essa fórmula que Paulo usa, irmãos, dia de festa, lua nova, sábados, essa fórmula aparece várias vezes no Antigo Testamento. É uma fórmula triádica, é assim que chamamos, que descreve o calendário cerimonial de Israel, que eram as festas anuais, as celebrações mensais e os dias semanais de observância. Tudo isso estava ligado ao templo, aos sacrifícios, ao Antigo Testamento, à Antiga Aliança. E aqui está o problema em Colossos. O problema está aqui, irmãos. Tinha gente influenciada, provavelmente pelo judaísmo, que estava pressionando os gentios convertidos a observar todo esse sistema cerimonial. Eles diziam, vocês creram em Cristo? Ótimo, que bom que vocês creram em Cristo, mas agora precisam seguir o calendário judaico. Agora vocês precisam observar as festas.
Agora vocês precisam seguir as leis alimentares, precisam se submeter a todo o sistema cerimonial de Israel. Senão, vocês não são cristãos de verdade. Ou vocês fazem isso, ou não são cristãos de verdade. Senão, vocês não têm acesso pleno à presença de Deus. E aí, esses crentes, influenciados pelo judaísmo, usavam isso para julgar, para medir, para criar classes de cristãos. Quem eram os mais espirituais? Aqueles que observavam toda a lei cerimonial. E os menos espirituais, aqueles que não observavam. Isso, irmãos, isso é legalismo, irmãos. E veja, o legalismo é uma das ameaças mais persistentes contra o evangelho. Prestem atenção aqui. Porque antes eu gostaria de fazer uma distinção importante. Veja, Paulo, ele não está abolindo aqui, irmãos, o 4º mandamento de guardar o dia do Senhor. A gente não tem 9 mandamentos agora, irmãos, como grande parte do meu evangélico, brasileiro entende. Assim como nenhum dos outros 9 mandamentos foi abolido, ninguém passou a poder matar, a poder desonrar pai e mãe, a poder mentir, dar falso testemunho, a poder adulterar. Assim também ninguém passou a poder deixar de guardar o dia do Senhor. Paulo, ele não está abolindo aqui, irmãos, o mandamento da guarda do dia do Senhor. O 4º mandamento, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Essa lei é moral, não cerimonial, irmãos. Faz parte dos 10 mandamentos e a lei moral de Deus, assim como as outras 9, permanece. Veja, o que Paulo está combatendo não é o princípio de separar um dia, o domingo, o Shabat para o Senhor. O que ele está combatendo é a imposição do sistema cerimonial judaico, com todas as suas festas, luas novas, regulamentações sabáticas específicas, como critério de aceitação diante de Deus. Certo comentarista, William Hendricks, deixa isso claro quando pergunta: que justificativa havia para impor aos que se converteram do mundo gentílico a observância do sábado judeu, uma vez Jesus já ressuscitado, e a igreja, uma vez já aguardando o primeiro dia da semana, o dia que Jesus ressuscitou, o dia de domingo. Olhem a expressão, irmãos. O sábado judeu, o sistema cerimonial específico. Aqui não se tratando, irmãos, no mandamento do dia de descanso no Senhor. A igreja presbiteriana do Brasil, assim como as igrejas reformadas, irmãos, historicamente reformadas, entendem que o 4º mandamento, assim como todos os outros 9 mandamentos, ainda é válido para os dias de hoje. Ainda devemos guardar o dia do Senhor. Ainda devemos obedecer o mandamento da guarda do dia do Senhor. O que entendemos, irmãos, é que a partir da ressurreição de Cristo, como o próprio Novo Testamento testemunha em algumas passagens, a igreja não mais se reunia no sábado, mas se reunia no domingo. Se reunia, o Shabat agora era o domingo, o dia de descanso agora era o domingo. Após a ressurreição de Cristo, a igreja passou a se reunir no primeiro dia da semana, como a gente leu hoje na liturgia, lembra? A leitura de dízimos e ofertas, a leitura para o momento de dízimos e ofertas. Paulo mandando a igreja de Coríntios separar suas ofertas no primeiro dia da semana, porque era o dia que aquela igreja estava cultuando a Deus. E assim tem outras passagens, onde mostra que a igreja não mais se reunia no sábado, e sim no domingo, após a ressurreição.
do Senhor. Então, após a ressurreição de Cristo, a igreja passou a se reunir no primeiro dia da semana, o dia do Senhor, o domingo, o dia em que Cristo ressuscitou, o dia que marca a nova criação. Então, o mandamento, ele permanece. O dia mudou, porque a realidade agora chegou, que era Cristo. E é exatamente isso que Paulo vai explicar no versículo seguinte, a respeito da sombra e realidade. Veja o versículo 17, irmãos. Quando vem a explicação teológica. Porque tudo isso que ele acabou de mencionar, toda a lista que ele acabou de mencionar, tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Perceba, sombra e corpo. Essa é a chave, irmãos, para entender tudo. Paulo, ele está dizendo, todas aquelas práticas cerimoniais da antiga aliança, as comidas, as festas, as luzes novas, o sistema sabático judaico, eram sombras. Sombras do que haveria de vir. Elas apontavam para frente. Elas anunciavam algo. Elas estavam preparando o caminho. Mas elas não eram a realidade ainda. Eram apenas o contorno, irmãos. Era apenas o esboço. A Páscoa era sombra. Apontava para o Cordeiro que seria sacrificado pelos pecados do mundo. O sacrifício do templo, os sacrifícios do templo eram sombra. Apontavam para o sacrifício definitivo que tiraria o pecado de uma vez por todas. As festas eram sombras. Apontavam para as realidades espirituais que se cumpriam em Cristo. Todo o sistema cerimonial era sombra, irmãos. Era pedagogo. Era uma preparação. E sombra para quê? Para anunciar a pessoa que estava chegando. Veja, mas agora, irmãos, e essa é a boa notícia. Agora a pessoa chegou, igreja. O corpo, diz o apóstolo, o corpo é de Cristo. A realidade veio. A substância está aqui. Aquele que as sombras anunciavam já entrou na sala. Pensem numa imagem simples, irmãos, mais uma vez. Eu convido vocês de novo a pensar nessa imagem. Vocês estão numa sala, e aí de repente uma sombra aparece na parede, né? Aquela silhueta ali de alguém chegando, se aproximando. Veja, a sombra é útil, ela é útil. Ela diz, alguém vem aí, preparem-se, alguém está chegando. Mas agora quando a pessoa entra, vocês esquecem a sombra. Nada, vocês não vão fazer mais nada com a sombra. Vamos esquecer dela, vamos olhar para a pessoa que chegou na sala. A sombra, ela cumpriu o seu papel, irmãos. Agora a realidade está presente, que é Cristo. Exatamente isso que Paulo está dizendo. O sistema cerimonial da antiga aliança era sombra. Cristo é o corpo. A sombra era boa enquanto ele não tinha vindo. A sombra preparou Israel. A sombra ensinou conceitos, criou expectativas. Mas agora Cristo veio. E continuar, irmãos, abraçando o sistema cerimonial como se fosse necessário para a salvação, é absurdo, dizia Paulo. É como preferir a foto quando a pessoa está ali na sua frente. Você já ficou agarrado na foto com a pessoa ali na sua frente? Quem é que faz isso, irmãos? É como abraçar o mapa, a imagem, a foto do local, quando você está ali no local presente. É como estudar a receita, ficar admirado com a receita, quando a comida está ali na sua frente para você provar. Só que era isso que os crentes em Colossos estavam fazendo, irmãos. E é isso que muitos ainda fazem hoje. Eu queria aplicar aqui, irmãos, a vocês isso. Veja, o que é legalismo? Legalismo, irmãos, é transformar práticas externas em critérios de aceitação diante do nosso Deus. É dizer, Deus te aceita se você fizer isso, isso e aquilo. É colocar ênfase no que você faz e não no que Cristo fez. E o legalismo, irmãos, ele é sedutor.
Sabe por quê? É sedutor, irmãos. Porque ele dá ao homem a sensação de controle, a sensação de que está contribuindo, a sensação de que merece alguma coisa. A graça, por outro lado, irmãos, ela é humilhante. Eu já contei, eu acho, aqui a vocês uma história. Eu participei há muitos anos atrás, muitos mesmo, 2016, 2017 no máximo, de um grupo de WhatsApp que tinha crentes de várias denominações. E se conversando ali sobre a salvação, ser pela graça, sobre não merecermos a salvação ser um ato gracioso de Deus, graças a Cristo. Um diácono de uma igreja pentecostal, ele se revoltou com aquilo que estava sendo dito. Ele estava participando do debate, da conversa, só que o pressuposto da conversa era: somos salvos sem merecimento, é graça de Deus. E ele chegou um dado momento que ele se revoltou com esse pressuposto. E ele disse: peraí, por que eu não mereço? Por que eu não mereço? Eu faço isso, eu faço aquilo, eu deixo de ir a tal lugar, eu renuncio tal coisa, eu decidi viver dessa forma. Por que é que eu não mereço? Eu mereço, eu sou uma boa pessoa, eu tenho feito por merecer. Um diácono da igreja, que no contexto lá eclesiástico, uma pessoa envolvida com as pregações da igreja, com o ensino da igreja, que se chamava teólogo, formado na USP, como se fosse uma boa formação, inclusive. Mas ele se revoltou com a verdade de que não merecemos ser salvos. Sabe por quê? Porque a graça, ela é humilhante mesmo. Sabe o que é que a graça te diz? Você não pode fazer nada para se salvar. Você só recebe. O legalismo, irmãos, ele é lisonjeiro. Ele diz: você está fazendo sua parte. Você está colaborando com a salvação. E o coração prefere isso. Esse elogio. Onde está o legalismo na igreja de hoje, irmãos? Hernandes Dias Lopes, comentando esse texto, ele faz uma pergunta bem provocativa. Ele diz: por que o legalismo, com sua rigidez fundamentalista, é tão popular e tão aceita na maioria das religiões? Já parou para pensar que as religiões mais legalistas, inclusive as denominações no meio cristão mais legalistas, normalmente são as mais cheias? Pense no catolicismo. Qual religião que tem tomado conta do Ocidente hoje? Já parou para pensar? O islamismo. Já parou para pensar em todo o legalismo em volta do islamismo e como mesmo assim ele cresce a rodo, como diz o nordestino? Já parou para pensar como igrejas que têm uma cartilha de usos e costumes para seguir, normalmente são as mais cheias da cidade? Eu me perguntei isso, irmãos, durante muito tempo. Eu cresci em um meio legalista, em um berço evangélico legalista. Quando Deus me abriu os olhos para as doutrinas da graça, eu comecei a me questionar: por que igrejas bíblicas e sãs, sem uma cartilha de usos e costumes, são mais vazias, e igrejas com cartilhas às vezes tão rigorosas são tão cheias?
Hernandes Dias Lopes mesmo responde. Ele diz, é porque dentro desse sistema é possível medir nossa vida espiritual e até nos vangloriar, sentir orgulho dessa vida espiritual. É isso, irmãos. O legalismo permite comparação. O legalismo permite fazermos um ranking. O legalismo permite orgulho. Eu faço mais do que você. Eu sou mais disciplinado do que você. Eu sigo mais regras do que você. Logo, eu sou mais espiritual do que você. E isso aparece de várias formas. Às vezes aparece nessas mesmas questões de Colossos. Gente que ainda acha que certas comidas ou bebidas são critérios de santidade. Mas na maioria das vezes o legalismo muda de roupa, irmãos, conforme o seu ambiente, a sua cultura. Normalmente o legalismo se adapta, encontra novas formas de medir espiritualidade por práticas externas. Quer que eu dê alguns exemplos, irmãos? Você não é espiritual de verdade se você não faz a devocional lá toda manhã, às 4 horas da manhã, como John Wesley fazia, né? Exatamente do jeito que fulano ensinou. Você não é espiritual de verdade se não levantar as mãos na hora do louvor, se não chorar, se emocionar. Você não é espiritual de verdade se não jejuar toda semana, se não ouvir apenas essa playlist de música específica. Você não é espiritual de verdade se assistir qualquer tipo de filme não cristão. Você não é espiritual de verdade se não só usa saia e vestido. Ou se como homens não só usa calça. E veja, irmãos, eu não estou dizendo que a maioria dessas práticas que eu mencionei estão erradas em si, não. Muito pelo contrário. Devocional é essencial. A vida com Deus, devocional, diária, é essencial. O jejum é bíblico. Sim, cuidado com o que você consome na cultura aí fora, seja em expressão musical, cinematográfica. Sim, tenha cuidado com suas vestes. Mas modéstia não é vestir uma saia e vestido. O que tem de saia e vestido não modesto, mas sim, tenha cuidado. Busque ter um coração modesto, que aí vai se expressar também nas suas vestes. Tudo, irmão, isso é importante. A reverência no culto é importante. Veja, o problema não são as práticas em si. O problema, irmãos, é quando as práticas viram critério de salvação. Quando elas se tornam medida de quem é mais ou menos aceito por Deus. Quando elas substituem Cristo como base da nossa justificação. Irmãos, o que é que nos torna aceitos diante de Deus? Uma coisa, irmãos, só uma coisa: Cristo. A obra é dele, o sangue dele, a justiça dele imputada a nós. Não é o que fazemos, é o que ele fez. Não são as nossas práticas, é a cruz dele. Não é nossa performance, é a perfeição dele creditada na nossa conta. Quando a gente entende isso, e só quando a gente entende isso é que a gente é livre. Lembra de Martinho Lutero? Ainda monge, ele se prendia num quarto. Ele se privava de se alimentar. Ele se autoflagelava. Porque ele queria, através de práticas, se sentir merecedor da salvação. Até que ele leu que a salvação é pela fé somente.
Foi então que os olhos daquele homem se abriu, que ele entendeu, e agora não mais carregava um fardo do legalismo em suas costas, tentando se fazer merecedor da salvação. E só então ele foi usado por Deus na Reforma Protestante, para que hoje eu e você estivéssemos aqui, com acesso à palavra do Senhor. Só quando a gente entende isso, irmãos, que a salvação é pela fé em Cristo e pela graça somente, é que a gente então é livre. Eu cresci no meio legalista, como eu já disse. E embora no púlpito de onde eu cresci, não se dissesse que a salvação é pelas obras, porque nunca dizem, de forma explícita. Mas, irmãos, o que estava implícito em cada mensagem, muitas vezes nos louvores, é que eu precisava seguir sim uma cartilha de uso e costume para ser salvo. E eu cresci sim, irmãos, achando que precisava seguir aquela cartilha de regra para ser salvo, para não perder a salvação, como se isso fosse possível. Irmãos, a vida de quem vive assim nunca é leve, segundo o Evangelho. Porque por mais que vivamos uma vida de oração, de presença na igreja, de leitura bíblica, nunca vamos nos sentir merecedor da salvação com leveza, irmãos. Porque sempre vamos cair em pecado, sempre vai ter semanas, meses, em que vamos estar frio em nossos devocionais, em nosso serviço à igreja, a Deus, no culto. E quando esses momentos chegam, a gente carrega o peso de achar que precisamos nos fazer merecer. Só quando a gente entende isso, irmãos, é que a gente é livre. Livre para fazer devocional agora. Não para ser aceito, mas porque já é aceito. E agora quer conhecer mais do Pai, que te amou primeiro. Percebe a diferença de obrigação, do peso da obrigação, pela leveza da gratidão e do amor. Eu continuo querendo buscar a Deus e obedecer a Deus, mas não com peso, para me fazer merecer ser salvo, e sim com a leveza. E agora sim por amor e gratidão, aquele que já me salvou primeiro. Livre para aguardar o dia do Senhor, não como cerimônia que salva, não com o peso de que eu podia estar em casa assistindo o meu futebol, eu podia estar no aniversário de fulano, eu podia estar na praia, nas férias. Não, mas como resposta de gratidão ao Deus que nos salvou e nos deu 6 dias para trabalhar em um 7º, em um dia de descanso, em um dia para descansar nele, como gratidão, como amor, aquele que nos sustenta durante toda a semana. Livre para ter disciplinas, sim, mas não disciplinas espirituais como escada para subir até Deus, mas como respostas ao Deus que desceu até nós. A diferença entre o legalismo e a liberdade, irmãos, não está nas práticas necessariamente. Um legalista e alguém que entendeu a liberdade e o verdadeiro evangelho podem viver praticando as mesmas coisas, mas um motivado pelo legalismo e o outro motivado pelo amor e a gratidão a Deus. A diferença está na motivação, está no fundamento. O legalista ele pratica para ser aceito, o filho pratica porque já é aceito. O legalista faz para ganhar o amor de Deus, o filho faz porque já tem o amor de Deus. E essa diferença muda tudo. Muda o peso, muda a alegria, muda a relação com Deus. Porque o legalista vai viver cansado,
ansioso, sempre medindo se fez o suficiente. O filho vive descansado, grato, sabendo que Cristo é suficiente. Onde é que vocês estão, irmãos? Estão vivendo na liberdade de filhos? Ou estão arrastando correntes de legalismo? Vocês estão descansando na obra de Cristo? Ou estão tentando complementar com a obra de vocês? Vocês estão olhando para Ele, que é a realidade? Ou estão abraçados às sombras ainda? Paulo diz: ninguém vos julgue. Não aceitem o tribunal do legalismo. Vocês não são medidos por comida, bebida, festas ou calendários cerimoniais. Vocês são medidos por Cristo. E nele, aquele que nele crê e confia, já foi aprovado. Agora, irmãos, de maneira mais breve, observem do versículo 18 e 19. A primeira armadilha era o legalismo. Agora Paulo expõe a segunda, que é o misticismo. Veja o versículo 18. Não deixem que ninguém se faça de árbitro para desqualificar vocês, com pretexto de humildade e culto de anjos, baseando-se em visões, estando cheio de orgulho, sem motivo algum na sua mente carnal. Este é um dos versículos, irmãos, mais debatidos dessa carta. Só que o sentido aqui, irmãos, geral, o sentido geral é claro. Tinha gente em Colossos que alegava ter experiências espirituais superiores, visões, contato com anjos, revelações especiais, e usavam isso para desqualificar os outros crentes. Vocês não têm o mesmo, vocês não têm o que nós temos, vocês não viram o que nós vimos. Olhem a expressão: ninguém se faça árbitro contra vós. Outras traduções, dependendo da sua tradução, aí vai dizer: ninguém vos desqualifique, ninguém vos roube o prêmio. Os falsos mestres estavam dizendo: vocês estão desclassificados. Vocês não têm as experiências necessárias para ser um cristão completo. E qual era a base dessa desqualificação? Primeiro, o texto vai nos dizer a falsa humildade. Provavelmente, irmãos, praticavam disciplinas rigorosas, jejuns extremos, privações extremas, e chamavam isso de humildade, mas usavam essa humildade para se exaltar sobre os outros. Isso não é humildade, irmãos, é orgulho vestido de piedade. Segundo, veja, culto dos anjos, uma busca por experiências místicas com o mundo angelical. Os falsos mestres ensinavam que, através de certas práticas, era possível ter visões do céu, ver anjos, participar da liturgia celestial. E quem não tinha essas experiências eram cristãos de segunda classe. Já ouviram isso? Se não tiver certa experiência, um certo segundo batismo aí, você é de segunda classe. Mas veja qual é o diagnóstico de Paulo, irmãos. Dependendo da sua versão, vai estar enfatuado, cheio de orgulho, sem motivo algum na sua mente carnal. Toda aquela aparência de espiritualidade elevada, no fundo era o quê? Que o apóstolo está dizendo: carne, carnalidade. Era o ego inflado, alimentando-se de experiências místicas. Versículo 19, veja, o veredito final. E não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que precede de Deus. Veja, não retendo a cabeça. Essa é a raiz do problema. Eles se desconectaram de Cristo. Quando é que o corpo cresce, irmãos? Quando está conectado à cabeça. Desconecta a cabeça e o corpo acontece o quê? Morre. Os falsos mestres buscavam crescimento por outros meios que não o cabeça, Jesus Cristo. E ao fazer isso, estavam funcionalmente desconectados de Cristo. E aqui, irmãos, a aplicação é bem direta.
Onde quer que a experiência substitua a palavra, irmãos, existirá problemas. Onde quer que a sensação se torne um critério de verdade, há perigo, irmãos. Onde quer que a busca por algo mais ofusque a suficiência de Cristo, a cabeça, que é o próprio Cristo, foi solta. Paulo já afirmou, em Cristo, vocês já têm tudo. Vocês não precisam de anjos. Vocês têm Cristo, que é o Senhor dos anjos. Vocês não precisam de visões especiais. Vocês têm a revelação completa de Deus nas Escrituras. Vocês não precisam de experiências místicas para ser cristãos de primeira classe. Vocês estão completos em Cristo. O crescimento verdadeiro vem de estar conectado à cabeça, irmãos. E isso acontece pelos meios que Ele nos deu. A palavra, a oração, os sacramentos, que é a ceia e o batismo, e a comunhão da igreja. Simples, sem glamour, mas esse é o caminho verdadeiro. Agora, irmãos, encerrando esse texto, veja, legalismo, misticismo, e agora a terceira armadilha, irmãos, é o moralismo, é o ascetismo. Versículos 20 ao 21, vamos ver isso. Olha a pergunta de Paulo. Veja como ela é cortante. Se morrestes com Cristo. Aí ele continua mais à frente. Por que vivem como se não tivessem morrido? Lembra do que Paulo disse no versículo 12? Que fomos sepultados com Cristo e ressuscitados com Ele. Versículo 12 ele já nos disse isso. Algo aconteceu, veja. Uma morte aconteceu. Uma nova vida começou. E isso, se isso é verdade, e é. Então por que os colossenses estavam se submetendo de novo a regras que pertencem ao velho homem? Ao velho mundo. Paulo lista o tipo de regra, veja. Não manuseis, não proveis, não toqueis. Aqui proibições alimentares, restrições do corpo, regras sobre o que comer, o que beber, o que tocar. E olhem a ironia, irmãos. Veja no texto. Quanto mais proibições, mais espiritual a pessoa parecia. Quanto mais rigorosa a dieta, mais ela parecia ser santa. Quanto mais negava o corpo, mais se sentia perto de Deus. Isso é ascetismo, irmãos. A ideia de que maltratando o corpo, a gente purifica a alma. Que negando os prazeres físicos, a gente se aproxima de Deus. Aquela ideia, que inclusive tem ramos aí na filosofia, de que a matéria é má e precisa ser domada pelo Espírito. Veja o versículo 22, Paulo desmontando isso. Segundo os preceitos e doutrina dos homens, coisas essas que se destroem pelo uso. Duas coisas aqui. Primeiro, essas regras são preceitos e doutrinas dos homens. Não vem de Deus. São invenções humanas com aparência de piedade. Segundo, as coisas que eles proíbem, comida, bebida, se destroem pelo uso. São temporárias, perceba, passageiras. Você come e acabou, você bebe e passou. Paulo está dizendo, vocês estão tratando coisas passageiras como se fossem o caminho para a eternidade. Isso não faz sentido algum. Agora, verso 23. Vejam aí, irmãos, o golpe final do apóstolo. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e falsa humildade, e rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade, ou dependendo da sua versão, contra as inclinações da carne. Olhem o que Paulo reconhece. Essas práticas, elas até têm aparência de sabedoria. Parecem sábias, parecem santas, parecem espirituais. O homem que jejua muito parece piedoso. O homem que se priva parece disciplinado. O homem que nega o corpo parece está vencendo a carne. Parece. Mas o que é que Paulo diz
não tem valor algum contra as inclinações da carne. Essa é a sentença, irmãos, de morte do ascetismo, do moralismo. Essa é a sentença de morte. Você pode maltratar o corpo o quanto quiser. Lutero se auto-chicoteava. Você pode se privar de tudo. Pode seguir 1000 regras, irmãos. E no fim, a carne ela continua intacta. O coração continua o mesmo, o pecado não foi tocado. Sabe por quê? Porque o problema do homem não está no corpo, irmãos. Está no coração. Não é o que entra pela boca que contamina. Já ensinou Jesus, lembram nos evangelhos? É o que sai do coração que contamina. Nenhuma regra externa, ela transforma o coração, irmãos. Eu não sei se eu devia dizer isso, que é filmado, né? O religioso que o meu. Eu tenho muitos primos da minha faixa etária. Eu vi essa minha família crescer, aprendendo que ser cristão era seguir aqueles usos e costumes. Era seguir aquela cartilha de regras. E a consequência, irmãos, não por acaso, é que nenhum desses meus primos se mantiveram na igreja a partir de certa idade, da juventude, da adolescência até. Antes mesmo de 18 anos. Porque eles não aprenderam. Porque, veja, muitos pais acham que ensinar o caminho do Senhor, o caminho que se deve andar, é ensinar o caminho da igreja. E nesse caso era ensinar aquela cartilha lá. Porque achava que obedecer aquelas regras iam transformar o seu coração. Mas deixar de usar bermuda, deixar de usar brinco, no caso das mulheres, deixar de usar, só usar saia, vestido, deixar de cortar o cabelo, nada disso, irmãos, transforma o coração. E essa é a realidade, irmãos,
da maioria do evangelicalismo aí fora hoje. Não necessariamente com essa cartilha. Às vezes com cartilhas mais fáceis de obedecer. Onde é que está esse moralismo inútil nos dias de hoje, irmãos? Está justamente em todo moralismo que tenta produzir santidade pelo esforço humano. Então se esforce nisso, naquilo, em cumprir isso e aquilo. Está em toda tentativa de vencer o pecado pela força de vontade própria, pela própria intelectualidade. Está em toda religião que diz, faça isso, não faça aquilo e você será santo, e você será salvo. O que mais temos hoje, irmãos? São igrejas não cristãs com placas, se chamando igrejas evangélicas. Irmãos, veja, disciplina é bom. Domínio próprio é fruto do Espírito. Em nenhum momento eu estou falando sobre viver sem regras. O apóstolo não está falando em viver sem regras. Mas eu estou dizendo que regras não salvam. As regras que nem pecaminosas são, irmãos, essas são tolas, como as que eu mencionei há pouco. Mas existe quem pega coisas boas e espirituais e transformam em regras para a salvação. Regras não salvam, regras não transformam, regras não matam o pecado. Vocês podem acordar às 5 da manhã todo dia, podem jejuar toda semana, podem cortar todo o entretenimento da vida, podem seguir a dieta mais restrita, irmãos. Se o coração não for transformado por Cristo, vocês continuam escravos do pecado. Podem ser escravos mais disciplinados, mas ainda escravos. O Evangelho, ele é diferente. O Evangelho não diz, faça isso e você será salvo. Faça isso e você será aceito. O Evangelho diz, você já foi aceito em Cristo. Você que creu em Cristo e confiou, você já foi aceito em Cristo. Agora viva a partir dessa aceitação como gratidão, como amor. O Evangelho não diz controle a carne para agradar a Deus. Não é o seu controle que agrada a Deus. O Evangelho diz, você morreu com Cristo, a carne já foi crucificada, agora viva nessa novidade de vida. A diferença, irmãos, é abismal. O ascetismo, o moralismo, trabalha de fora para dentro. Ele tenta mudar o comportamento da pessoa para tentar mudar o coração. O Evangelho trabalha de dentro para fora. Cristo muda o coração. E agora o comportamento acompanha a transformação do coração, acompanha a renovação da mente. É por isso que Paulo pergunta, se morrestes com Cristo, por que vivem como se não tivessem morrido? A resposta é, não precisamos viver assim. Nós morremos, nós ressuscitamos, nós estamos em Cristo. E em Cristo somos livres. Livres do legalismo que exige rituais. Livres do misticismo que exige experiências. Livres do moralismo que exige esforço humano. Livres para viver pela graça. Conectados ao cabeça que é Cristo. Completos nele. Para encerrarmos, pense na imagem do começo. Pense naquele homem que saiu da prisão, que pisou na liberdade, que sentiu o sol na pele e o vento no rosto, e que algumas semanas depois voltou para a cela, voluntariamente, porque a liberdade parecia grande demais. Paulo passou essa carta inteira dizendo aos colossenses, vocês
são livres. Cristo libertou vocês. A porta está aberta. As correntes caíram. Mas os falsos mestres estavam tentando convencê-los a voltar. Voltar para o legalismo, voltar para o misticismo, para o moralismo. E Paulo grita: não voltem. Não voltem. Porque alguém voltaria para a prisão, meu irmão? Porque a liberdade assusta, muitas vezes. A graça, às vezes, é assustadora mesmo. Ela diz que não há nada que você possa fazer para merecer. Nada que você possa acrescentar. Nada que dependa de você. E o coração humano não gosta disso. Eu e você não gostamos nisso. A minha resistência às doutrinas da graça, à teologia reformada, quando eu tive contato com ela, é porque era difícil acreditar nisso. De que não é possível fazer por merecer. De que não é possível poder nada acrescentar. De que em nada depende de nós. Porque o nosso coração quer contribuir, irmãos. O nosso coração quer se sentir merecedor. O nosso coração quer ter algum crédito. E é aí que as armadilhas aparecem. Porque o legalismo vai te oferecer uma lista de coisas para fazer. E você vai se sentir no controle. O misticismo vai te oferecer experiências para buscar. E você vai se sentir especial, mais do que alguns do nosso meio. O moralismo vai oferecer sacrifícios para apresentar. E você vai querer se sentir digno disso. Só que tudo isso alimenta o ego apenas. Tudo isso dá ao homem a sensação de que ele está fazendo sua parte. E a gente quer se sentir que está fazendo a nossa parte, que estamos fazendo a nossa parte. Mas tudo isso é prisão. A liberdade, irmãos, verdadeira, ela é diferente. A liberdade verdadeira diz: eu não tenho nada para oferecer, eu não tenho mérito nenhum, eu não tenho experiência que, não existe experiência que me qualifique. Eu não tenho sacrifícios que me tornem digno. Eu só tenho Cristo. E Cristo é suficiente. Essa é a mensagem de Colossenses, irmãos. Não é uma mensagem complicada, não. Veja como é simples. Tão simples que a gente tropeça nela. Tão simples que igrejas cansam de tropeçar nela. A mensagem é: Cristo basta. Vocês não precisam de rituais para ser aceitos, não precisam de experiências para ser espirituais, não precisam de esforço humano para ser santos. Tudo o que vocês precisam já está em Cristo. A plenitude da divindade nele. E vocês estão nele. E se estão nele, vocês têm tudo. Isso não significa, irmãos, vejam, que não há nada para fazer. Há muito a ser feito. Existem pecados, irmãos, para mortificar. Existe santidade para buscar. Existe sim crescimento, amadurecimento para acontecer. Existe fruto para produzir. Mas tudo isso flui da união com Cristo. Tudo isso brota de quem vocês já são nele. Tudo isso é consequência de estar nele e não a causa. A pergunta não é o que eu preciso fazer para ser aceito. A pergunta é: já que sou aceito, como viver agora? A pergunta não é o que falta para eu ser completo. A pergunta é: já que estou completo em Cristo, como essa realidade vai moldar a minha vida? Vai moldar os meus dias? Aqui a gente está falando de uma mudança total de direção. O legalismo, o misticismo, o moralismo olha para dentro e pergunta: o que é que eu posso fazer? O evangelho olha para Cristo e pergunta: o que ele já fez? E a resposta é: ele já fez
tudo. Lembram das palavras de Cristo na cruz? Está consumado. Ele já fez tudo. Ele não disse, fiz minha parte, agora façam a sua. Ele disse, está consumado. Ele já fez tudo. Na cruz, Cristo cumpriu toda a lei que nos condenava. Na cruz, a dívida foi paga. A dívida foi rasgada. Na cruz, Cristo triunfou sobre os principados e potestades. Na cruz, os poderes foram desarmados. Na cruz, o inimigo foi derrotado. Na cruz, Cristo abriu o caminho para o Santo dos Santos. O véu se rasgou. Hoje temos acesso a Ele. Não precisamos de rituais para entrar. Cristo é o caminho. Cristo é o mediador. Cristo é o sacrifício e em Cristo nós entramos. Então, irmãos, parem de olhar para as sombras. A realidade chegou na sala. A realidade entrou. O corpo é de Cristo. Parem de buscar aceitações nas regras. Vocês já são aceitos no amado. Parem de buscar espiritualidade em experiências. Mantenham-se conectados a Cristo. É de Cristo que vem a vida, que vem o crescimento, que vem tudo o que precisamos. E vivam como quem já morreu e ressuscitou, irmãos. Porque é isso que vocês são. Mortos para o pecado, vivos para Deus, completos em Cristo. Essa é a sua identidade. Essa é a sua liberdade. Essa é a sua vida. Não voltem para a prisão, meus irmãos, mas vivam em Cristo, como uma vez mortos para o pecado e ressuscitados para Deus. Amém? Vamos orar? Feche seus